Hoje vamos refutar com lógica fria, sem emoção, mostrando onde Carlos Parisi força a barra para desacreditar, difamar e menosprezar os membros do corpo governante das Testemunhas de Jeová, e por que o argumento dele não se sustenta racionalmente nem biblicamente. Carlos Parisi não refuta critérios bíblicos, estrutura organizacional ou método de ensino. Ele ataca pessoas. Quando ele pergunta de forma irônica, transforma essa bengala numa cobra como Moisés, isso não é argumento, é ridicularização retórica. Ridicularizar alguém não prova falsidade, apenas revela ausência de fundamento lógico. Na lógica clássica, isso é chamado de ad hominem, tentar desmoralizar o mensageiro para evitar discutir o conteúdo. Se ridicularizar líderes inválida a autoridade, então todos os profetas bíblicos poderiam ser anulados por sarcasmo, inclusive Jesus Cristo, que foi zombado publicamente, conforme registrado em Mateus, capítulo 27, versículos 29 a 31. A zombaria nunca foi argumento contra a verdade. Carlos constrói deliberadamente um espantalho. Moisés foi um profeta único, fundador da nação de Israel e mediador da lei mosaica. O corpo governante é um grupo administrativo cristão, que não reivindica inspiração profética, não se apresenta como mediador da lei e não afirma falar face a face com Deus. O corpo governante nunca afirmou ser Moisés, nunca reivindicou sinais mosaicos e nunca declarou ter a mesma função histórica de Moisés. Mesmo assim, Carlos exige deles atributos que eles nunca reivindicaram, apenas para concluir, viu? Eles não são Moisés. Isso não é crítica bíblica. É desonestidade intelectual. Se alguém não reivindica ser Moisés, por que exigir provas de Moisés? Isso seria como criticar um médico por não pilotar um avião. Carlos apela para o texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 31, que diz: Israel viu o grande poder que o Senhor exercitou contra os egípcios, o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O texto é claro. Primeiro o povo creu no Senhor. Depois reconheceu Moisés como servo de Deus. Isso não é fé salvífica em Moisés, nem devoção pessoal. É reconhecimento funcional de alguém comissionado por Deus. Nas Testemunhas de Jeová, a confiança no corpo governante não substitui Deus, não anula a Bíblia e não impede leitura pessoal das Escrituras. Carlos precisa distorcer esse ponto para sustentar a acusação emocional de bitolação. Se confiar em quem ensina é bitolação, então todo aluno, todo cristão do primeiro século e todo leitor da Bíblia é bitolado, inclusive o próprio Carlos, que confia em suas próprias interpretações. Ao sugerir que os membros do corpo governante são manipuladores implícitos e ao comparar a confiança neles com a bitolação, Carlos não apresenta provas. Ele não demonstra dolo. Não demonstra má-fé. Não demonstra fraude. Não demonstra benefício pessoal ilícito. Sem prova, isso não é análise. É difamação argumentativa. Se acusar sem prova for válido, então qualquer líder religioso, acadêmico ou ativista pode ser desmoralizado apenas por suspeita pessoal. Isso destrói qualquer debate sério. Mesmo que alguém discorde das Testemunhas de Jeová, o ataque de Carlos continua logicamente falho. Discordância doutrinária não é manipulação. Autoridade organizacional não é culto à personalidade. Erro interpretativo não é má-fé. Ele mistura tudo para gerar impacto emocional, não para estabelecer verdade. Carlos acusa o corpo governante de exigir fé cega, mas exige que o público aceite suas conclusões sem o mesmo rigor que ele nega aos outros. Ele condena nos outros exatamente o que pratica: autoridade sem critério, certeza sem prova, julgamento sem evidência. Carlos Parisi não refuta o corpo governante. Ele ridiculariza, simplifica e distorce. E quando um argumento precisa de sarcasmo para funcionar, é porque a lógica já falhou. Você está no JW Refutações, o canal que defende a verdade, expõe as mentiras e fortalece sua fé. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixe o seu like e ative o sininho, assim você não perde nenhum novo vídeo que desmascara os ataques contra a verdade de Jeová.